Fala, observadores! Antes de começar o assunto da thumb, preciso deixar claro que terão informações que alguns possam considerar como spoilers. Então, caso não tenham assistido a série X-Pirito, sem querer querendo, e desejam assisti-la, deixo claro isso. Além do que, esse será um vídeo longo, então fiquem informados desde já. Bem, então, em 21 de agosto de 1984, no programa TV Pau, o Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT, antes chamado de TVS, estreou o programa Chaves e Chapolin, onde o ator X-Pirito, Ramon Valdez, Maria Antonieta de las Neves, Rubem Aguirre, Florinda Mesa e Carlos Villagrán, entre tantos outros atores e atrizes, apareciam em episódios. Escritos pelos próprios X-Pirito, esses episódios eram simplesmente emblemáticos. X-Pirito era o apelido carinhoso que deram ao ator Roberto Gomes Bolanhos, pois em seus primeiros roteiros falaram que ele era um pequeno Shakespeare, devido à sua capacidade de criar personagens e cenas bem elaboradas. Bem, eu não sou nenhum fã do X-Pirito ou seus principais personagens, como Chaves e Chapolin, sendo que recentemente descobri que ele preferia seu personagem Chompiras, que aqui no Brasil ficou conhecido como Chaveco. Sendo assim, eu vim aqui com vocês, viram na thumb, falar sobre a série, ou melhor, a minissérie da HBO Max, X-Pirito, sem querer querendo. Não vou me aprofundar na história de X-Pirito ou mesmo falar sobre seus muitos personagens e os mais conhecidos também. Caso desejem isso, eu recomendo mesmo que acessem o canal Vila do Chaves, apresentado por Renan Garcia e Felipe Ernesto, onde eles detalham os episódios de Chaves e Chapolin, falam sobre vários personagens criados por X-Pirito e tiram algumas dúvidas sobre cada acontecimento da série, bem como falam sobre os filmes de X-Pirito, que ele escreveu, produziu e atuou, e sendo assim, dito isso, seguimos. A série é produzida pelo próprio filho de X-Pirito, Roberto Gomes Fernandes, que contou com o apoio de sua irmã, Paulina Gomes Fernandes. Roberto Gomes Fernandes vem sendo chamado como Roberto Gomes Júnior ou X-Pirito Júnior, em homenagem clara ao seu pai. X-Pirito, sem querer querendo, tem 8 episódios e, no transcorrer dela, temos a história de Roberto Gomes Bolanhos, contando alguns momentos de sua infância e de sua adolescência, mas, em especial, como ele se tornou o roteirista que viria a criar os personagens que lhe deram tanto sucesso. Aqui preciso esclarecer algo. Sempre, no começo de cada episódio da série, é esclarecido que X-Pirito, sem querer querendo, é baseado em acontecimentos reais que Roberto Gomes Bolanhos narrou na sua autobiografia Sem Querer Querendo, Memórias. Mas alguns personagens, relacionamentos, pessoas e profissionais, bem como eventos e enredos, são fictícios e criados para a dramatização da série. Ou seja, mesmo que use o livro escrito por Bolanhos, o X-Pirito, como base, muitos dos eventos podem não ser reais e possivelmente uma alusão à realidade. Um exemplo disso está no nome de alguns dos atores que trabalham com X-Pirito, como Carlos Villagrán e Florinda Mesa, que têm seus nomes alterados, já que não autorizaram o uso destes. Assim sendo, Carlos Villagrán é chamado de Marcos Barragán, enquanto Florinda Mesa é chamada de Margarita Ruiz. Outro que também teve o nome alterado foi o produtor que trabalhou com X-Pirito por anos na série homônima, Chaves e Chapolin, também Henrique Segoviano. O Segoviano foi chamado na série como Mariano Casasola. Bem, de uma forma lúdica, com um toque de realidade, conhecemos como Bolanhos se tornou um roteirista. Como eu disse, ele recebeu o apelido de X-Pirito enquanto produzia roteiros para uma série antiga da Televisión Independiente de México, mas conhecida como Canal 8. O lúdico faz parte constante da série, o que me fez lembrar bastante do filme Chaplin com Robert Downey Jr., onde vemos
o fantástico Charles Spencer Chaplin contando para um biógrafo fictício, interpretado por Sir Anthony Hopkins, sua história, fazendo constantes alusões de como ele criou seu maior personagem, o vagabundo, que aqui no Brasil ficou conhecido como Carlitos. Por sinal, é sempre bom lembrar, e agradeço novamente a Vila do Chaves por isso, Chespirito era fascinado por Chaplin, chegando até a fazer esquetes com o personagem o vagabundo. Bem, vemos o momento em que Bolanhos tem seu primeiro casamento com a mãe de seus 6 filhos, Graciela Fernandes. Conhecemos a criação de seus primeiros programas, El Ciudadano Gómez e Los Supergenios de la Mesa Quadrada, onde Chespirito interpreta o Dr. Chapatin, ao lado de Rubem Aguirre, interpretando a primeira versão do Professor Girafales, e Ramon Valdez como engenheiro Ramon Valdez, tendo como intercomunicadora a atriz Maria Antonieta de las Neves, que interpreta Mococha Pecochocha. O lance é que é tudo mostrado bem brevemente e tem uma divisão nos episódios com o período que o elenco dos programas de Chespirito, em especial Chapulin e Chaves, em Acapulco. Outra abordagem durante o período de Acapulco fica por conta dos acontecimentos que antecederam a saída de Carlos Villagrán, ou melhor, Marcos Barragán, e as tentativas de Chespirito com Margarita Ruiz, que estava noiva na época de Mariano Casasola. Preciso falar mais nada não, né? Também conhecemos em episódios separados como ocorreram as criações dos personagens Chaves e Chapolin, mas vale sempre lembrar que é uma série ficcional. Então, de fato, não mostra a realidade por trás da criação dos personagens, mantendo o lúdico. Também temos um episódio dedicado à criação da Televisa, ou melhor, Rede Alfa. Bem, a série segue mostrando os problemas de Bolanhos com sua esposa, o que levaria à separação deles. De acordo com a série, além das desconfianças de Graciela Fernandes, do marido estar traindo a ela, ainda tem o afastamento de Chespirito, devido à sua dedicação às suas séries e sua família da televisão. E, apontada como pivô central disso tudo, temos Margarita Ruiz. Assim, ouvi pessoas dizendo que a veem como uma vilã da vida de Bolanhos, quando fica claro que foi Chespirito que insistiu em ter algo com ela. Gente, sempre termina sendo mais fácil as pessoas culparem as mulheres e abonar os homens. Sinceramente, isso é muito triste. Na verdade, na série, eu não vejo vilões, mas antagonistas. E acreditem, tem diferença, pois o vilão sempre quer o mal daquele que enfrenta, enquanto o antagonista pode ser um ganancioso, indo a favor de si mesmo, ao invés de pensar no todo. Assim sendo, personagens como Marcos Barragán, talvez Margarita Ruiz e o ficcional José Jamaica, o Pepe, sendo que este último tem tons de vilão, não são tão vilões assim. Barragán deseja ter mais domínio sobre sua carreira e sua ambição é retratada de forma que ele faz contratos e acordos por fora, acreditando ter direitos sobre o seu personagem, por interpretá-lo no programa do Chaves. Aqui entramos em um dilema clássico de criador e interpretador, pois nos quadrinhos sempre tivemos esses problemas com personagens, como o caso do Batman e todas as criações da Marvel Comics na era de prata dos quadrinhos, pois sempre vemos as pessoas dizendo que somente um foi responsável por esses personagens, e quando pesquisamos, sabemos que não é bem assim. Entrando na realidade, acredito mesmo que muito do crédito do sucesso do personagem Kiko se deve à forma de interpretação de Carlos Villagrán no programa. Sinceramente, nunca foi assim um personagem que eu gostava mais, mas deveria haver uma coautoria nesse sentido, como sempre acreditei no caso dos quadrinhos. Voltando, o caso de Margarita Ruiz na série, seu antagonismo inicial vai da sua ambição por desejar ser atriz principal, pois Maria Antonieta de las Nieves, que saiu para ter o seu próprio programa e ter seu primeiro filho, retornou após conversar com Bolanhos. Lógico que a forma narrada na série tem um tom mais íntimo, pois tudo parece ter ocorrido somente entre Bolanhos, Margarita Ruiz e Maria Antonieta de las Nieves,
Sem contar que, durante uma festa celebrando o sucesso de Chaves e Chapolin, a esposa de Bolanho chega mais tarde e, quando ele vai atrás dela, Margarita Ruiz o convence a ficar. No caso do personagem fictício de Pepe Jamaica, ele se torna a pessoa que deseja o fracasso de Bolanhos, de certa forma, e constantemente torce contra ele, criando o contraponto do sucesso que o roteirista e ator teria. Nos 2 últimos episódios, temos o começo da traição de Bolanhos, bem como um retorno a Acapulco, com situações sendo reprisadas para contextualizar a narrativa. Por que a reprise? Bem, em filmes vimos isso ocorrendo para que saibamos que ponto estamos, pois assim a gente não fica perdido, mostrando que a teia criada estava sendo traçada para um destino somente e, nesse caso, para o derradeiro fim. Houve muitas críticas quanto a isso, mas vale lembrar que narrativas nem sempre são lineares. Outra crítica que eu ouvi muito foi pela questão das viagens dos grupos de Chaves, principalmente em relação ao Brasil. Como bem sabemos, eu já mencionei no começo, o programa Chaves e Chapolin chegou aqui no nosso país em 1984, enquanto as viagens mencionadas ocorreram no final de 1970. Sendo assim, Chaves e Chapolin não eram conhecidos aqui, mas vale uma lembrança, pois a narrativa para mostrar o sucesso do grupo faz com que crie um contexto. Em filmes e seriados biográficos, sem exceções, narrativas são alteradas para criar a dramaticidade. Então, sempre vemos situações sendo colocadas em épocas que não ocorreram. O mesmo ocorre em X-Pirito. Depois temos a organização de um filme, mas Roberto Gomes Bolanho nunca desejou fazer um filme sobre Chaves ou Chapolin, então ele criou El Chanfle e nesse momento temos todos os conflitos se consolidando. Pois Marcos Barragán deixa as filmagens do filme e, buscando proteger Margarita Ruiz, Bolanhos e Casa Sola discutem e este lhe soca. Quanto à criação de El Chanfle, vemos o lúdico surgindo novamente, pois ele surge quando o X-Pirito brinca de bola com os filhos. Por fim, temos o término do casamento de Roberto Gomes Bolanhos e Graciela Fernandes. Muitos também criticaram pela série não se concentrar mais nas criações de Bolanhos, mas a ideia da série é se basear em sua vida, na vida de X-Pirito, não somente nas criações de Chaves e Chapolin, em especial. Lógico, toda a série tem como base o livro biográfico de Roberto Gomes Bolanhos, X-Pirito, Sem Querer Querendo, mas vale sempre lembrar que a série é uma ficção, baseada em fatos contados no livro, com certeza, mas ainda assim uma ficção, pois muitos dos relatos são baseados em percepções dos roteiristas, os filhos de Bolanhos e dos colaboradores, ou seja, Maria Antonieta de las Nieves e Edgar Vivar, que interpretou seu Barriga em Chaves, entre tantos outros personagens das esquetes de X-Pirito. Isso foi feito para se livrarem de processos posteriores? Gente, lógico. Ainda mais que no passado da transmissão da série, a viúva de X-Pirito, Florinda Mesa, veio às redes sociais relatar o que ela conhece ou que ela vivenciou ao lado de Bolanhos. Bem, como disse no começo do vídeo, o intento era falar sobre essa série biográfica ficcional. Pois, mesmo não sendo fã de Chaves e Chapolin, sempre que era possível, eu assistia aos seus episódios no SBT. Cheguei até a tentar assistir o programa Chaves na Netflix, mas quando procurei novamente, para terminar, já não estava mais lá. Sei que vai voltar, mas mesmo assim. Assisti a alguns episódios das animações de Chaves quando passou no Cartoon Network, relembrando os episódios da série. E fiquei emocionado ao ver Chapolin mencionado no filme do Besouro Azul, como referência à máquina do personagem Rudy Reyes. Hoje posso assistir na Globoplay e na Prime Video, também na Netflix futuramente, mas gosto de ressaltar, não sou aficionado, deixando isso para Vila do Chaves e outros canais que se dedicam a relembrar as aventuras do menino do 8 ou daquele que sempre que víamos falava, siga-me os bons. Quem vivenciou isso
sempre se lembrará com carinho do que Chespirito nos proporcionou. Vida longa aos seus personagens. E como eu falei, Chaves, Chapolin e vários sketches estão na Prime Video, também estão na Globoplay. Então acessem e assistam. Dentro em breve, se eu não me engano, também tem o SBT, só que eu não curto o SBT. Desculpa, galera, eu não gosto do SBT, não entro em canal aberto, faz um tempasso já. Então não adianta. Então eu vou esperar na Netflix também, quem sabe. Assim, eu não vejo outros episódios. Já comecei na Prime Video, na Globoplay. Quem sabe eu não vou migrando, se tiverem outros episódios na Prime Video ou na Netflix. E eu finalizo o vídeo aqui. Agradeço a todos que assistiram ao vídeo. Desculpe que ficou muito longo, eu sei que ia ficar muito longo, por isso eu avisei logo no começo. Se vocês ficaram aí, obrigado mesmo, muito obrigado. Se gostaram do vídeo, deixa o like aí. Se não gostaram do vídeo, pode dar o dislike, aquele feedback, aquele trajeto. Desculpe os spoilers, mas eu precisava falar sobre essa série. É ótima série, desculpa, mas a série é muito boa. Mesmo com todas as críticas, mesmo com tudo que o pessoal não gostou, é uma série contando a vida de Roberto Gomes Bolanhos, o Chespirito. Então ela é rica em várias outras coisas. Principalmente na relação dele com Graciela Fernandes, que eu simplesmente me apaixonei pela ex-esposa dele. É uma pessoa maravilhosa e simplesmente fantástica. Pena que não deu certo, não foi pra frente. Mas são coisas da vida. E outra coisa que eu também peço aqui para vocês também, que eu sempre peço aos meus observadores, peço também para você, comenta aqui abaixo, fala aqui embaixo se já assistiram a série, se gostam de Chaves, se gostam de Chapolin, se gostam do Chespirito em si, acompanham, assistem. Vila do Chaves, muito obrigado por tudo que vocês têm feito, me ajudou pra caramba com esse vídeo também. Se vocês estão ainda assistindo, muito obrigado mesmo a tudo que vocês fizeram e estão fazendo ainda, continuem fazendo, que eu estou acompanhando vocês, tá? Comenta aqui embaixo, fala aqui embaixo se vocês gostam, se vocês não gostam, o que vocês acham, se é antigo, se não é, eu gosto. Assim, não sou fã, mas eu gosto. E outra coisa que eu também peço aos meus observadores, peço também para você, compartilhe o vídeo, joga esse vídeo para frente para trazer mais pessoas aqui ao Velho Torre. E tá aqui, muito obrigado mesmo, muito obrigado, mas faz um grande favorzão, tem um botãozinho aqui embaixo de inscreva-se, clique nesse botão de inscreva-se, coloquei no começo, mas estou pedindo aqui no final, clica nesse botão e não esquece nunca do peteleco lá na sinetinha para estar recebendo as comunicações dos vídeos que eu posto aqui, às sextas-feiras, às 17h30. O Velho na Torre vai ficando nessa, muito obrigado a todos vocês, até mais, fui.